Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao GTI. Eu sou o professor Elianai. Estamos na disciplina Tecnologias Emergentes e falaremos hoje sobre Data Science. Vamos lá? Então, falaremos hoje, pessoal, sobre dados, informações e Data Science. Bom, o que vem a ser Data Science, né, pessoal? Então, é um campo interdisciplinar, né, que utiliza métodos, processos, algoritmos e sistemas científicos para extrair valor dos dados, né? Os dados por si só, né, eles não agregam em nada se ficarem soltos, né? É preciso extrair valor dos dados para esse valor é, serem desenvolvidos para gerar informações, que nós veremos agora. A diferença. Então, o que é um dado? Então, um conteúdo quantificável que não possui nenhum valor, né, sendo considerados uma unidade básica de valor, né? Então, assim, o dado em si, por si só, ele não tem uma correlação, né, sozinho. Então, a informação é o que vem a ser informação. Então, a informação é o resultado de processamento de vários dados, ou seja, eu começo a pegar vários dados, e aí, a partir desses dados, eu começo a poder entender como que ele vai interagir, e vamos interpretar e entender o significado daquele grupo de dados, né? Então, quando eu pego, por exemplo, simplesmente falar a palavra, o número 80, é um dado que só solto não tem muita correlação. Se eu falar 8, né, e tentar correlacionar 80, 8 quilômetros hora, né? Então, se eu tentar identificar que há um veículo, né, são vários dados que eu consegui pescar ali, e que juntos ele me traz a informação, que há um veículo que traz a informação que de 80 quilômetros por hora, e ele precisa fazer uma viagem 8 horas, ou está percorrendo a 8 horas. Então, isso, quando é agrupado, buscado e correlacionado, aí sim isso vira informação. Tá? Bom, então como é que funciona a origem dos dados? Então, nós temos a entrada, né? Existe a análise dos dados, né? Existe aqui os processamentos, e, obviamente, isso vai sair, né, ter uma saída que vai ser a informação. Então, o dado ele extremamente solto, né, conforme nós temos lá de lá, ele solto por si só, se não tiver nenhum processamento, é um dado que não vai trazer nenhuma informação, né? E eu preciso de processá-lo, né, analisar esses dados para realmente ele ter algum valor, né, ter informação. Bom, o que vem a ser Data Science, então? Então, é necessário, então, a combinação, né, quando a gente está falando aqui sobre dados e informações, será a combinação de diversas habilidades e conhecimentos, no sentido de, é, até mesmo para o conceito de cientista de dados, né? Então, é utilizado muito e abordado muito sobre estatística, né, sobre ciência da computação e também conhecimentos diversos e amplos do negócio de atuação, né? É de extrema importância também saber, né, do que é o nicho, né, de qual que é o segmento, para que a pessoa que esteja sendo um cientista de dados ali, ele possa realmente ter uma análise, tanto com ferramentas estatísticas como ciência de computação, mas com base no que é o cenário da empresa, né? Então, sendo assim, né, quais são as entregas, né, do Data Science? Então, a ciência de dados, né, revela tendências e produz as informações que as empresas podem usar para quê? E que talvez seja aí a maior e melhor atribuição do que o cientista de dados pode fazer, né? Uma das maiores, não a única, né? Proporcionar, né, tomar decisões cada vez mais robustas, mais maduras, né? Criar produtos e serviços mais inovadores com base no que é observado nos dados extraídos do mercado, dos ambientes, né? E os dados são a matéria-prima essencial da inovação, né? Então, sem dado, a gente não consegue ter nenhuma... fica dificultoso o processo inovativo nas empresas, né? Então, sobre o crescimento de dados, né, o data science e o crescimento de dados. Então, estima-se que 90% dos dados, né, do mundo tenham sido criados nos últimos 2 anos, né, ou seja,
o volume de informação cada vez mais está aumentando, né? Então, assim, o simples passo de alguém estar utilizando, por exemplo, um aplicativo de navegação, seja o Waze, Google Maps e assim por diante, ali ele está gerando diversos dados. Ele está gerando diversos dados e isso está comunicando com diversas pessoas, né? Então, por exemplo, o Facebook carrega 10 milhões de fotos a cada hora. Então, vejam só o quanto que a gente gera de informação, gera de dado, né? Perdão. Então, o número de dispositivos conectados no mundo, né? A internet das coisas, isso também que justifica, né, a interação dos dados, objetos comunicando, é projetado para crescer para mais de 75 bilhões até 2025, né? Então, cada vez mais terá mais objetos comunicando. Então, sem interpretação de dados, não há nenhum ganho simplesmente em tê-los, né? Ter dados por ter dados, se ele não é tratado, né, se não tiver nenhuma interpretação, serão dados parados, né? Então, é necessário trabalhar, tratá-los e dar a eles a destinação e a interpretação correta para que realmente ele sirva para algum tipo de avaliação e resultado. Então, esse é o fim, né? Esse é o cerne da ciência de dados. É você poder ter dados, analisá-los, interpretá-los e disponibilizá-los para a ação, né? Então, a utilização de dados para vantagens competitivas, melhorando e adaptando produtos e serviços, né? Então, isso aí é realmente a relação que os dados podem contribuir para o mercado, para as empresas, né? A utilização, a análise deles, a utilização correta, a análise correta. Por exemplo, né? Empresa de logística realizando padrões de tráfego e clima. Então, ele avaliando sobre os padrões de navegação, de tráfego e clima. Para quê? Isso vai melhorar a velocidade de entrega e redução de custo, né? Então, ele conseguir entender como funciona horários de pico, quais as previsões de clima, de chuva, assim por diante, para que ele consiga otimizar melhor, né? Utilizar melhor a capacidade produtiva da empresa. Outra questão aqui também, dados coletados e centrais de atendimento. Então, por exemplo, equipe de marketing para ter uma atuação mais próxima junto ao cliente, mais próxima junto a novos clientes, né, prospecção de novos clientes, assim por diante. Então, como o Data Science é conduzido? Então, é necessário ter uma visão da organização, né, é preciso a pessoa conhecer a organização, saber por que e como os dados vão contribuir com a estratégia da empresa, né? Então, é necessário ter uma visão da organização para definir as estratégias de utilização da ciência dos dados, né? Não adianta a pessoa ser um expert em ciência de dados se não conhece nada de onde a empresa quer chegar. Simplesmente ele vai gerar números, mas números que não vão conversar com a estratégia da empresa, né? Então, o primeiro passo aqui vem a ser o quê? Planejar, né? Então, definir um projeto e seus possíveis resultados. Então, definir um projeto, eu tenho que saber qual a estratégia da empresa, onde ela quer chegar. Segundo passo aqui, né? Preparar, né? Então, criar um ambiente de trabalho assegurando que os cientistas, né, de dados tenham as ferramentas corretas, né, as ferramentas certas, assim como os acessos aos dados corretos e outros recursos, como o poder de computação. Então, pessoal, não adianta nada você dar uma ferramenta excelente para uma pessoa fazer uma atividade que não é aplicável àquela ferramenta, né? Você vai estragar a ferramenta e a pessoa não vai conseguir fazer atividade. Então, não adianta você entregar uma chave de fenda para quem está precisando cortar um arame, né? Não vai fazer. A chave de fenda pode ser a chave de fenda melhor, a mais recomendada do mundo, né? Ela não vai fazer bem feito aquela atividade. E você pode ainda estragar tanto o arame, né? Danificar o arame, ou não conseguir fazer atividade, como danificar a chave de fenda. Ingerir, né? Então, carregar dados para o ambiente de trabalho. Outro passo, né? Explorar. Analisar, explorar e visualizar os dados, né? Para você começar a entender o que aqueles dados estão conversando. Modelar. Então, vem a ser o quê? Criar, treinar e validar modelos para que eles funcionem como forma necessário,
né? Então, é fazer ali realmente as modelagens para entender os comportamentos. E por último, implementar os modelos, né, que foram observados, que foram modelados assim por diante. Então, essa é uma sequência, né, para uma visão da organização para definir as estratégias para a utilização da ciência de dados, com esses parâmetros. E aí, pessoal, o que é bastante louvável levantar aqui é que os cientistas de dados não podem trabalhar com eficiência. Onde que eu quero chegar com essa frase aqui, então? Muitas vezes essas análises, né, elas precisam ser as análises mais aprofundadas, né? E as análises aprofundadas, elas precisam de tempo para fazer aquela interação, para fazer a observação, né, a análise. E quando fala que não podem trabalhar com eficiência, é realmente ditar ritmo, né? Não que tem que trabalhar totalmente solto, mas em alguns momentos ditar ritmo para um setor de ciência de dados é realmente, muitas vezes, inutilizar ou então não utilizar muito bem a capacidade do setor, né? De criação, de avaliação, de análise. Então, por quê? Nos fatores, né? Tem demora para ter acesso aos dados, isso muitas vezes acontece, né? Em situações que a empresa não tem a ferramenta correta. Avaliação de que tipos de recursos são necessários para analisá-los. Então, a pessoa tem que avaliar, a partir dos dados iniciais, que tipo de ferramentas será necessário utilizar. Então, isso demanda análise, né? E utilização de ferramentas diferentes e possivelmente incompatíveis. Então, quando eu tenho esses fatores aqui, realmente eu não vou ter uma eficiência prevista. Quando eu tenho todos esses fatores muito bem empregados, eu tenho uma eficiência melhor, né? Fatores aqui, os desafios de implementação do data science nas empresas, nas organizações, né? Os gerentes de negócios estão muito distantes da ciência de dados, né? Muitas vezes eles não entendem o que é realmente ser um cientista de dados, o que é a ciência de dados, né? Então, fluxo de trabalho de ciência de dados nem sempre são integrados aos sistemas e processos de tomada de decisões de negócio. É importante ser integrado, mas muitas vezes não é. Então, muitas vezes isso engessa, isso atrasa, né? Isso dificulta, isso gera interpretações errôneas muitas vezes. Então, dificulta a colaboração no gerente de negócios de maneira conhecida como os cientistas de dados. Então, fica truncada essa conexão, né? Então, sem uma melhor integração, os gerentes de negócio acham difícil entender por que leva tanto tempo para ir do protótipo à produção, né, ou produto final, né? E é menos provável que eles apoiem investimento em projetos que acreditem ser lento demais. Então, quando os gerentes, né, dos negócios não entendem o que vem a ser ciência de dados e quando isso não está muito bem linkado nos processos, realmente ele vai enxergar aquilo como um custo, um investimento fadado a erro. Mas é importante essa correlação e nós da área de ciência de dados conseguir realmente demonstrar como que isso precisa ser agregado e elencado. Bom, o que nós falamos aqui hoje, pessoal? Então, os dados brutos extraídos de suas origens precisam ser tratados para que os mesmos possam disponibilizar informações, né? Os dados parados, os dados sem valor, vamos dizer assim, ou sem ser tratados ou analisados, eles simplesmente são dados. Então, a junção de informações gerarão meios para medir, né, a performance da empresa a partir dos indicadores, né? Então, dados geram informações geram indicadores para saber se a empresa está na estratégia certa, no rumo certo. Bom, o que nós vamos falar na próxima aula? Nós falaremos sobre aplicações de Data Science. Eu convido você a revisitar esse vídeo para tirar alguma dúvida, a rever a apostila e eu espero você na próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.